Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CMcast. Hoje, nosso 8º episódio, depois de um tempinho aí sumidos, a gente está voltando e com um convidado muito especial, Chefe Luciano, seja bem-vindo. Fala, meu Prazer ter jovem. aqui você Show. conosco. Satisfação. Hoje a gente vai falar um pouco aí da sua história, Hoje promete. um pouco da profissão de chefe e dos projetos, né, que você encabeça aqui no nosso estado. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem é o chefe Luciano e aí a gente inicia aí o nosso bate-papo. Fica à vontade, vai ser um bate-papo bem tranquilo e aí a gente vai com certeza conhecer um pouco aí do seu trabalho. O chefe Luciano, nome completo Luciano Ferreira de Souza, filho de agricultor, nasceu em Aurora, Cariri e começou na cozinha aos 17 anos. Passou por outros estados, como São Paulo, trabalhando em várias áreas, até retornar ao Ceará, onde ingressou em definitivo na profissão. São 35 anos de carreira. Inclusive já representou o Brasil em Cabo Verde em uma ação humanitária. Participou de programas de TVs, podcasts, festivais e hoje é presidente eleito da Associação dos Chefes do Ceará. Bom, chefe, é um currículo extenso, hein? Mas é bom, viu? Gostei desse cara. Chefe, eu gosto sempre de começar nosso podcast dando a oportunidade do nosso convidado falar um pouco sobre a sua história. Eu sei que eu falei aqui uma apresentação, mas com certeza é bem resumida, né? Me fala um pouco aí sobre a sua história, como começou, como que você ingressou nessa profissão. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Sou super honrado em poder estar narrando um pouquinho da nossa história. A gente costuma dizer que a história de cozinheiro sempre é melancólica, né? Sempre tem uma história bem complexa por trás. Como você narrou na apresentação, realmente sou filho de agricultor. Tem um lemazinho na minha história que eu passei fome porque eu não sabia cozinhar. E hoje eu passo fome com preguiça de cozinhar. Aí um slogan aí da minha história. Mas assim, é muito prazeroso quando a gente fala um pouco da base, né? Quando você vem da agricultura. Hoje eu entendo o que é um alimento saudável, que é um alimento produzido sem agrotóxicos. Sei também o que é um alimento produzido com agrotóxicos, quando a gente fala de saúde, né? E você vai para uma grande capital, né? Como São Paulo. Na época se dizia que São Paulo se juntava dinheiro com rodo. E aí eu fui nesse intuito, chega lá, me apresentaram uma cozinha e um rodo para puxar água e aí limpar a cozinha, enfim. O slogan não era condizente. O dinheiro, eu tô até hoje atrás do dinheiro, mas enfim, eu trouxe na bagagem muita experiência, para mim foi muito muito válido. Comecei realmente pelos primeiros degraus da cozinha. A primeira profissão, obviamente, função dentro da cozinha é steward. E esse nome muito me encantou quando eu cheguei em São Paulo. Desempregado, né? E alguém me ofertou a oportunidade de trabalhar num hotel como steward. Só que eu não sabia o que era steward. Então eu fui induzido pelo nome bonito. E aí eu achei que ia trabalhar no escritório, todo empalitosado, enfim. E orgulhar meu pai. Só que quando eu me deparo, era uma pia de panela, né? Lavar a cozinha, coifa, enfim. Era o trabalho pesado da cozinha. E aonde eu me fiz uma certa reflexão no momento, porque como filho de agricultor, jamais passava pela cabeça do meu pai e a minha mãe que eu ia assumir um posto dentro de uma cozinha, porque até então era um preconceito, né? Cearense, o filho de agricultor, trabalhar em cozinha, já vinha a característica, é viado, né? O cara trabalhar na cozinha, o cara não vai ser homem, né? Então, na cabeça do meu pai era isso. Então, eu passei 6 anos dizendo para meu pai que eu era garçom, comia, mas não dizia que eu era auxiliar. E por que você não usou o nome Sturt, cara? Um nome tão diferente. Porque eu não sabia nem pronunciar, né, o nome, na verdade, né? Aí Então, você chegar, tipo, quem tá começando a trabalhar agora, mesmo que seja na cozinha, o que você trabalha? Pô, eu sou Sturt. sou Stuart. Mas hoje já tá muito na cara, todo mundo já sabe que Stuart é um cuidador de cavalo, né? Então, já sabe que é uma profissão meio pesada. E aí, fui apresentado à cozinha, né? Tive grandes mestres dentro da minha história, como o Eric Jacan, como o Márcio Moreira, foi o chefe da Ana Maria Braga há muitos anos, né, na Globo. O chefe Mário, né, que passou pela minha vida, né, o Alex Atala, que foi minha inspiração, né, hoje inclusive a associação do Ceará foi motivada
pelos conselhos e, obviamente, a motivação de fazer uma associação. Então, o Alex é muito importante nisso. O Rodrigo, né, o Mocotó, que também tive alguns estágios com ele em São Paulo, que foi muito importante para a minha vida profissional, né? Mas a Rede Meliá foi quem me acolheu, né, em São Paulo. Então, passei todos os processos de promoções dentro da Rede Meliá, dando a minha história uma oportunidade de crescimento, de entender que a cozinha realmente era a minha profissão para a vida, né? Hoje eu sou apaixonado por cozinha, eu amo cozinhar, eu amo ensinar as pessoas aquilo que eu faço. Eu tenho um propósito muito forte dentro da cozinha, onde eu puder levar o nome da cozinheiro, da técnica. É, Hoje, por exemplo, eu sou o principal coordenador dos festivais de gastronomia do Ceará, então a gente entra em municípios muito carentes, que não conhece ainda o que é uma técnica inovadora, né? O que é uma combinação de molho, então a gente levar essas técnicas, essas informações é muito bacana. Eu vejo que um ponto aqui muito interessante no seu currículo é a parte social, né? A gente vai abordar um pouco isso aqui mais na frente, mas eu queria ressaltar também que você tem uma pegada forte, né? É importante porque, como a minha slogan pessoal fala, eu passei fome porque eu não sabia cozinhar, é assim, dentro da nossa realidade hoje, se você não olhar para o social, é óbvio que você está deixando de fazer alguma coisa, né? Todas as empresas têm o seu lado social, então eu tenho muito isso ativo. Tem alguns projetos que depois a gente vai falar sobre isso, atuais, né? Que eu incorporo todo ano nessa parte mais ativa social, que é para ajudar instituições que realmente precisam. Mas acho que se cada um de nós tivesse essa preocupação, né, em ajudar alguém, né, de maneira correta, porque assim, eu às vezes vejo nos sinais muita gente pedindo, né, moedinha, não sei o que e tal. Eu particularmente não dou, né? Eu concentro isso para uma vez por ano para fazer para uma instituição que realmente eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai ser entregue e vai ser usufruído. Quando você está motivando aqui o cara que está no sinal, eu não sei qual é o destino que ele vai dar para aquele dinheiro que eu estou dando. Então, às vezes, eu estou contribuindo com um erro maior. Então, as pessoas acham que ser social, ajudar as pessoas, é dar dinheiro no sinal. Eu sei que tem muita gente que está lá, que pede, que realmente usufrui para comer, que está precisando, mas 85% não é para usar o entorpecente, fazer de uso errado daquilo. Então, tem esse lado para mais Direcionada, né? Isso, Você é direcionado, é fica um mais social tranquilo. mais direcionado com impacto mais, vamos se dizer, mais rápido, né? Na vida da pessoa que está sendo conduzida, né? Aí a gente chegou em São Paulo, lá no estúdio, agora eu vou voltar, né? Então, recebi todo o impacto de São Paulo, né? Da cultura gastronômica. E aí chegou um momento que eu falei, tenho que voltar. Eu vou pro Ceará porque eu sou do Ceará, enfim, desembarquei na Praia de Iracema. Para mim, trabalhar olhando para o mar, para mim era um dos grandes privilégios, porque São Paulo você tem que descer Certeza. Santos, é meio louco, né? Então, São Paulo você não consegue nem ver o não, mar. loucura. E aí eu trabalhar olhando para o mar é tudo que eu queria. Bem na época que o Fortal aqui tinha iniciado, era uma loucura. Cheguei bem na época do Era Fortal. na beira-mar ali, né? E o meu amigo, praia, festa, trabalhar num bom hotel, é isso que eu quero. Então, E o Ceará sempre foi um polo turístico, né? Muito grande, literalmente. né? E o bom é que essa nossa área de alimentos e bebidas, ela está em evidência sempre, né? Uhum. Então, e há uma carência ainda, temos uma carência com relação a bons profissionais, né? A técnicas mais renovadas dentro da gastronomia, e a gente hoje já avançou muito, mas na época que eu cheguei era muito precário, né? Assim, a gastronomia do Ceará era meio pesada, né? Eu acho que ainda é. Conversando com muitos chefes, eles têm muitas dificuldades de aplicar técnicas e utilizar insumos por falta de conhecimento e preparo da equipe. E é uma questão cultural, né? Assim, Uhum. quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma Rede Meliá, que é uma multinacional, a gente era proibido de colocar, que a Rede Meliá não me escute isso. Colocar pratos regionais no cardápio. Não era permitido. Você tinha que colocar pratos internacionais, né? Pratos de vertente mais explícita e não regionalizar. Hoje, quando se chega uma rede hoteleira em qualquer região, a Regionaliza, né? obrigatoriedade é regionalizar seu cardápio. Tem que ter a página lá com seus insumos de maneira plena. E isso muito nos ajuda, né? Uhum. E aí, diga-se de passagem, depois da pandemia,
todo mundo virou cozinheiro, todo mundo virou dono do seu próprio negócio, do delivery, enfim. E deu a condição da gente olhar um pouco mais para o nosso quintal. Valorizar aquela plantinha que você tinha lá no seu quintal, na sua vazante, enfim. Deu a condição da gente valorizar mais ainda aquilo que é muito bom, que é a nossa regionalidade, nossos insumos regionais, que é fantástico. E a gente não aproveita isso. É uma certa provocação, nossos cozinheiros, né, de plantão, que tem que brigar mais por isso, tem que ser mais criativo, trazer mais inovação, baseado naquilo que nós temos que são muito bons. Certeza. E aqui hoje o senhor é presidente eleito, né, da Associação de Chefs do Ceará. Eu, sendo sincero, quando a gente teve a oportunidade de nos conhecermos, eu não tinha um conhecimento tão aprofundado a respeito. Se eu puder explicar um pouco mais o que consiste essa associação, qual é o fim, né, o destino fim dela, para a gente poder entender os nossos telespectadores também. Sim, sim. Cara, a associação ela surgiu em uma necessidade de unir a classe. E ainda é uma das da nossa necessidade de ter uma união é, da nossa categoria. Então, uma vez que conheci o chefe Faustino Paiva, né, e o Ronaldo Nascimento, a gente falando sobre que em São Paulo tem muito essa questão do chefe visitar o outro chefe, fazer jantar a quatro mãos, né, ter aquela Tem uma interação, uma né, interação. Então, entre os chefes. eu queria fazer isso no Ceará, só que não tinha ainda o conhecimento com o chefe e não tinha abertura para isso. Então, eu conversando com o Ronaldo e com o Faustino, cara, eu vou fazer um movimento aqui, vou juntar os chefes. E a gente começou a fazer essa brincadeira de encontrar. Vamos todo mundo se encontrar no restaurante de fulano e tal. Aí começou com 6 chefes, 10 chefes, daqui a pouco a gente tava com 30, daqui a pouco com 60, daqui a pouco teve um encontro de 90 chefes de cozinha, tudo numa segunda-feira no mesmo ambiente. Aí deu o estalo. Cara, eu tenho que fundar uma associação. Foi onde Alex Atala entrou. Na época ele estava na PC São Paulo, que era a Associação Nacional de Chefe. E aí eu liguei para ele e pedi o estatuto, né, da associação para entender como é que funcionava. Mas antes disso, eu viajei para Portugal, fui conhecer a Associação de Chefes de Cozinha de Portugal, que é uma baita de uma escola, é uma faculdade, na verdade, que a associação é instalada dentro, onde tem uma formação muito, muito bacana. Fui conhecer a Associação de Cabo Verde, fui conhecer a Associação de São Paulo, fui conhecer a Associação de Santa Catarina, para poder a gente engajar o nosso movimento, né? Porque, obviamente, o associativismo hoje, ele é fundamental, mas para quem entende. Se você não entender, a frustração é rápido. Então, assim, olhando para o cenário do Ceará, há uma desunião muito grande dos profissionais, há uma vaidade muito grande. O cara que tem o estrelato, ele é visto como o bambambam, bam, bam, e aquele outro que está lá dentro, que é um puta de um cozinheiro que não é reconhecido, simplesmente porta fechada para ele. A associação, ela teve esse impulso, né, de 2010 para cá, quando a gente teve a causa como meta para conquistar, que é a regulamentação da profissão de cozinheiro. Uhum. A gente tem um projeto que está tramitando lá no Senado Federal, para que a gente tenha um reconhecimento dessa classe. Né? Eu costumo dizer sempre que às vezes você deixa de comprar um chinelo, deixa de comprar uma roupa, deixa de comprar às vezes até um remédio quando é só uma dor de cabeça, mas você não deixa de comer. Então, assim, sempre, em qualquer momento, tem algo sendo feito que um cozinheiro ou um auxiliar fez. Então, somos importantes em todas as circunstâncias e momentos da vida. É válido sempre ter um cozinheiro por trás. Então a gente entende e aí acionamos alguns deputados, né, que estão comprando a causa conosco. Mas para isso a gente precisava ter o associativismo de maneira unida, tá? Uhum. Então eu não me contentando com isso, a gente fundou também uma associação nacional de chefe de cozinha. Hoje a gente interage com os 26 estados brasileiros. Tá? Quando eu quero me comunicar com Macapá, com Recife, João Pessoa, lá tem uma fonte a cada estado brasileiro. Porque a gente precisa dessa união, tá? Cada um, obviamente, defendendo o seu estado, mas, no geral, a regulamentação da profissão, ela é fundamental para que os futuros cozinheiros, eles sejam acolhidos de maneira correta. Legal. Porque hoje a mão de obra não qualificada, né, a dificuldade que tem o mercado, ela está muito em função disso, do que deixou de ser feito lá atrás, do que os empresários deixaram de apostar nos seus colaboradores, dos desinteresses das pessoas que buscaram a faculdade e depois descobriram que não tinha, não tenho a regulamentação, eu não sou um gastrônomo, eu sou só um cozinheiro, como todos são. Então, houve essa desmotivação. Então, a associação,
é para dar esse apoio, né? Obviamente a gente tem todo um acompanhamento com os profissionais, quando eles ficam fora do mercado, normalmente eles me procuram, eu faço o recolocamento deles no mercado de trabalho. Quando a gente percebe que o chefe de cozinha ele rodou, sei lá, 6 meses numa casa, saiu, foi para outra, a gente chama para conversar, tenta entender se o cara precisa de ajuda. Obviamente a gente indica para ele buscar um Senac da vida, um Senai, um Sebrae, para se qualificar, para que ele possa voltar de maneira correta. Porque a gente tem uma base, a gente sabe que a classe de cozinheiro são uma classe que não, da antiga mesmo, assim, da velha guarda, não estudaram, tiveram oportunidade de fazer uma faculdade. Então são pessoas que têm limitação, né, com relação à tecnologia hoje. Eu até brinco, recentemente eu comprei um forno extremamente moderno, todo touchscreen, todo cheio de informação, e aí um forno de 46 mil reais, você coloca dentro de uma cozinha, obviamente os cozinheiros fica todo mundo rodeado, que Com bicho medo. é esse aí, vai me morder, então assim, a gente percebe que as pessoas precisam se atualizar, se qualificar, porque a tecnologia está nos consumindo, inclusive na Sim. cozinha, né? Que antigamente era um fogão, uma chapa, frigideira e estava tudo certo. Hoje a gente coloca um produto no forno, equilibra as informações, vai tomar teu café, daqui a pouco ele te chama para tirar já pronto. Sim. Então assim, tudo isso é uma preocupação e é o papel da associação acompanhar esses profissionais. Então a gente hoje tem, em média, 160 chefes associados dentro do nosso movimento. Interagimos com mais uns 200 chefes, que é aqueles que estão... Entra no mercado, sai do mercado, viaja, volta e aí sempre interagindo. Todo ano a gente faz um evento, né, chamado Faca de Ouro, onde a gente homenageia o chefe do ano, o chefe revelação, o chefe regional e o chefe internacional, que é aquele chefe estrangeiro que está na nossa região. E aí, quando vocês verem esse podcast, obviamente, já vão aí se preparando, que brevemente uma comitiva está passando por aí, já avaliando. O chefe internacional que está no Ceará, está fazendo um trabalho bacana de base, está gerando emprego, está trabalhando com produtos regionais, né, colocando suas técnicas, mas com produtos regionais, esse chefe está sendo visto. E, obviamente, no final, ele vai ser homenageado. E o chefe revelação é aquele que tem todo um contexto, né, ativo no mesmo local, gerador de emprego, de ideias, formador de pessoas, né, que tem uma ideologia de cardápio baseado na regionalidade. Enfim, tudo isso a gente faz um apurado da história daquele cara, narra isso, e ao final a gente vai entregar o troféu para esse cara, reconhecendo que nesse ano ele foi o cara, como diz o cozinheiro do caralho, desculpa a expressão, tá, gente? Corta depois, tá, pessoal? E esse cara foi muito bom e ele tem que ser reconhecido, porque esse é o nosso papel. A associação, ele reconhece realmente a todos os extremos da cozinha, né? Do cara que está intocado lá dentro dos seus bastidores, aquele que está no front, né? Que precisa do reconhecimento. Com certeza. E fica à vontade, viu, chefe? Pode falar aí. E é isso, a gente chama, a gente costuma dizer que, cara, o movimento da cozinha é muito bacana. Quando tem um encontro de cozinheiro, bebida e comida é a rodo. top, é a rodo. E assim, para os chefes que porventura estão iniciando agora, não são associados, quem que eles devem procurar, quais são os benefícios de ser associado. Primeiro conhecer, brevemente, só para... Já entra no Instagram Chefe Ceará, então do chefe Luciano Ferreira, né? Já vê lá o movimento, e aí, obviamente, estimulando o interesse de se associar. Manda mensagem no direct, né? E a gente já identifica, a executiva já faz contato, manda o portfólio para entender o que é associação, os nossos valores, né, os nossos projetos, a pessoa encantou por isso, faz a inscrição, a gente tem uma avaliação de um conselho, né, da associação, onde eles validam aquele, porque a gente precisa que o profissional, pelo menos, ele já esteja inserido na cozinha, ou que tenha uma formação de cozinha, porque muitos é cozinheiro só em casa, né, e a gente tem que entender que o cara tem que ter uma história para poder ser narrada dentro do movimento. Então, é basicamente isso. Muito simples. Legal aí, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, procura o chefe Luciano Ferreira aí para pegar mais informações. ACC Ceará. Então entra lá que você vai ver lá todas as histórias do nosso movimento. E aí, entrando nesse ponto, tem uma dúvida aqui minha. Eu lido com clientes, na sua grande maioria, compradores, mas eu também tenho acesso aos chefes. Então, assim, são perfis diferentes, comprador e chefe, mas a gente tem que saber lidar com os dois. Mas uma dúvida que eu tenho. Hoje, para uma pessoa se tornar chefe, ela precisa seguir um caminho acadêmico ou
apenas uma experiência já pode ser considerado chefe? E qual é o caminho, né? A pessoa hoje, por exemplo, gosta, como você falou, no momento ali da pandemia, muitas pessoas se interessaram em desenvolver habilidades de preparar o alimento dentro do lar. Uhum. A gente tem a alimentação fora do lar, que já é muito forte, mas a dentro do lar ela se intensificou. As pessoas ficaram mais curiosas em saber como é que faz, técnicas e novos pratos e etc. E qual o caminho, assim, né, que a pessoa deve seguir para se tornar um chefe hoje? Cara, eu costumo dizer que a profissão, como qualquer uma outra, você tem que amar o que faz, né? E a cozinha não é diferente. Para você ser um chefe, eu costumo dizer que chefe, na verdade, é real. O chefe é uma conquista, né, de um patamar dentro de um grupo, né? Você conquistou o seu espaço e aí você começa a liderar, começa a ser líder e chefe de um setor, de um grupo de pessoas. Mas eu acho que o primeiro passo é você identificar o que, é que você quer fazer. Ah, eu quero ser cozinheiro? Não, eu quero ser médico, quero ser pedreiro, eu quero ser gari. Se você realmente escolheu isso e é isso que você quer para sua vida, você vai ter sucesso. Mas você escolher ser chefe porque acha bonito o que o outro faz, porque acha que vai ter o status, né? Porque acha que eu vou ter TV, que eu vou ter revista, que eu vou aparecer, não vai não porque é ruim, porque você vai se decepcionar no caminho. Qualquer profissão ela tem suas particularidades. Né? Eu admiro muito a profissão de um médico que lida diretamente com vida. Né? Se o cara não amar aquilo que faz, ele jamais vai fazer uma cirurgia perigosa, ele jamais vai se esforçar em salvar a vida de uma pessoa, sendo que ele não tem amor àquilo que ele faz. A cozinha da mesma forma. Se o cara não quiser encantar um cliente, porque eu sou responsável pelo sucesso de qualquer empresário. Se ele me contratar como chefe, eu sou responsável pelo sucesso da casa dele. Porque se eu quiser que a casa não funcione, simples demais. É só não fazer com que as coisas cheguem para o cliente da maneira correta. E aí é onde há o encantamento. Que muitos, quando realmente estão dentro da profissão, é porque amam o que faz. E aí se pergunta, o que, que eu devo fazer para ser um chefe igual ao senhor? Cara, trilha o caminho com responsabilidade, com amor, com aquilo que está fazendo. Né? Obviamente, almejando o teu futuro, sendo, né? O que, que você quer ser daqui a 20 anos? Eu quero ser um puta no chefe de cozinha. Show de bola. Então vai-se embora. Lembra que você vai cortar o canto da unha, que você vai se cortar, vai se queimar, que você vai lavar muitas vezes a cozinha, que você vai realmente lavar a chapa, a coifa. Nossa. Vai ter aperreio que de repente o cara não veio trabalhar, então vai ter que dobrar pelo cara. E aí Né? Teu aniversário, casamento, final de ano. Enfim, uma essas experiência brincadeirinhas. própria, eu fui visitar um cliente um dia desses e era mais ou menos esse horário de 2 da tarde. E ele tava fazendo lá uma feijoada lá, que ia ter um evento Dia no seguinte. restaurante. Cara, a temperatura dentro da cozinha devia estar beirando os 50 graus Isso ali. é muito gostoso, E gente do céu. eu, como assim, que não tenho experiência ou Acha aquilo um vivência, negócio meio louco, eu, né? caramba, meu irmão, deve ser bem desafiador trabalhar Mas é aqui. gostoso. A orquestra, né, de uma cozinha é fantástica. A frigideira do lado batendo, o forno funcionando do outro, o cominho, o garçom Gritando. cobrando o prato, né, o outro manchando que o prato tá atrasado, né, o outro fritando, enfim. E Deve ser bem dinâmico, né? essa temperatura da cozinha é onde é a magia, é o encantamento de quem realmente é movido a desafio. Se você não tiver movido a isso, obviamente você desiste na primeira semana. Quando você vê aquela loucura, a temperatura é um dos pontos que normalmente as pessoas, quando ingressam na cozinha, já começam a, mas não tem ar-condicionado, tem que ter. Cozinha com ar-condicionado é só na escola, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Cozinha tem que ser quente, o cara tem que suar. É ali que se soa de verdade, entendeu? Mas é gostoso. No final do dia, tá todo mundo elogiando teu prato, Sim. né? O cara mandando um elogio pro chefe para elogiar a sua equipe. E essa é a gasolina, né, que motiva o cara no dia seguinte voltar a trabalhar. Isso é muito bacana. E um ponto até que eu ia abordar aqui com o senhor, que eu perguntei sobre a parte acadêmica, né? Existe a formação, então, Sim. para você se tornar chefe, mas quem não exerceu, ele tem que trilhar um caminho, né? Começar de baixo e tal, e ele pode se tornar chefe mesmo sem formação acadêmica? Muito bacana a tua colocação, porque na verdade há um desencontro aí com relação a isso, na atualidade de hoje. O acadêmico, o cara que terminou uma faculdade, né, que não passou pela cozinha, ele tem uma vivência de sala de aula, mas não tem a experiência do setor da cozinha. E o cara que foi formado dentro da cozinha
não tem a vivência de sala de aula, obviamente, as informações mais atualizadas. Então, são dois públicos que estão no mercado se batendo, né? O cara que está digamos, na velha guarda, que está há muitos anos na mesma coisa, fazendo a mesma coisa na cozinha, está amedrontado com esse cara que está chegando da sala de aula. Só que esse cara que está chegando da sala de aula hoje, ele está totalmente despreparado, porque ele entende que ele tem que replicar aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Sim. E a velha guarda é o cara que não vai se preocupar em sentar em sala, em estar em ar-condicionado, o cara vai descer o sarrafo e vai entregar aquilo que ele se propõe. Então, hoje, para você, é óbvio que é interessante você ter uma faculdade. Isso é fundamental. Eu sugiro sempre, estude, busque conhecimento, porque o mundo, né, nos canaliza para esse caminho. Não adianta, se você é um cara que nunca estudou, como é que tu vai fazer uma tratativa, uma ficha técnica? Como é que tu vai chegar numa descrição de um produto, o cara me mandou uma picanha que lá tem uma especificação de sódio, sei lá qual é o tempero que está já no rótulo. Como é que esse cara ele vai fazer a tratativa desse produto? Então faz se necessário. Há muita gente no mercado com essa dentro desse perfil, mas hoje é fundamental. Não que seja uma regra, só vai ser chefe se tiver uma faculdade. Não, a vida também proporciona a faculdade mais gostosa e mais poderosa se você souber aproveitar. Mas busque. Eu, por exemplo, fui buscar minha faculdade já agora, recente. Mas mais por status do que por necessidade. Porque às vezes dentro de sala de aula eu ficava com vergonha. Eu não vou dizer qual instituição, é óbvio. Mas em algumas coisas que era tratada é que a gente entende que aquilo não é fundamental, né, para uma cozinha. Mas assim, é bem polêmico isso. Mas hoje o mercado, ele exige. Mas é algo... É novo essas formações acadêmicas? Já são antigas, assim, a formação Aqui no Ceará, eu acho que ela chegou, mas tem menos uns 10 a 15 anos, eu acredito que ainda está em construção, em adaptação. Ainda é novo, né? As pessoas ainda estão induzidas pelo status e não por realmente contribuir com o futuro da classe. Essa a nossa preocupação sempre. Fazer uma formação, eu me informo para que eu possa formar outras pessoas e motivar essas pessoas, obviamente, a buscar o melhor conhecimento. Por isso que nós estamos hoje nessa vala, né, escura, sem possibilidade de ter mão de obra qualificada, porque a galera demorou muito a isso acontecer. Então agora que as coisas estão começando a fluir, porque a velha guarda da pandemia para cá, muitos saíram da cozinha, foram ser porteiro, outro foi ser Uber, outro foi cozinhar para si próprio, outro colocou um delivery, deu certo, está caminhando, né? Outros quebraram, não voltaram, aposentou, e essa reposição não aconteceu, entendeu? O cara ficou lá, a molecada não está tendo interesse para entrar dentro da cozinha. E uma coisa que eu posso falar, assim, e aí o meu lado é uma visão de fornecedor, né, de lidar com o cliente. A gente tem notado que, assim, chefes que se destacam, chefes, assim, com perfil mesmo de fazer a diferença, hoje eles são tratados pelo proprietário com uma visão totalmente diferente do que talvez era tratada antes. Então já vejo chefes sócios de estabelecimentos renomados, né? Justamente você vê essa interação muito, muito grande. E aí é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Hoje, dentro desse caminho, para o chefe que sonha em ter o seu próprio restaurante, né? O que ele deve avaliar e em dar esse passo? Ele já deve procurar abrir o seu próprio restaurante ou é interessante vivenciar novas experiências? Vou dar aqui meu depoimento de quem quebrou. Eu abri um restaurante. Todo chefe é vaidoso, tá? E às vezes quando você vai abrir um restaurante, você quer colocar tudo, né, que você tinha, por exemplo, numa grande empresa, numa multinacional, tipo, toda a estrutura que você tinha, você quer colocar dentro do seu negócio. E eu, como consultor, né, e como um profissional que colocou o negócio e quebrou, eu dou o seguinte conselho. Quando a gente vai construir uma casa, a gente coloca um tijolinho sobre o tijolinho para a gente chegar lá em cima. Constrói primeiro o alicerce. Então, você vai fazer o negócio, primeiro tem que estudar. Fazer estudo de mercado e entender se é realmente isso. Antes, sugiro que vá trabalhar como colaborador para depois ser empreendedor. Porque se você for direto e não tiver as habilidades,
há uma grande possibilidade de você não conseguir. Porque os primeiros 6 meses de uma empresa é doloroso se você não tiver um equilíbrio financeiro, um capital de giro que te dê a condição de você se manter, você se afoga logo ali. E quando você é vaidoso, que investe muito em equipamentos e esquece que o que faz gerar uma casa é a mão de obra, o tato humano, não é o prato de ouro, não é o talher, é quem serve, é quem faz a abordagem, Comida é também. quem transforma a comida, o cara pega um produto e faz uma transformação e cativa pelo sabor. Como cliente, uma das coisas que pra mim é mais decepcionante é você chegar num local, pode ser lindo como for a estrutura, como você fala, talher de ouro, e você sentar numa mesa, pedir um prato e a comida não tá legal. Começa logo pela primeira abordagem, o atendimento. Cara. Foi ruim, vai ruim até o final. E aí no final uma Mas no comida, final, mesmo que você tenha um atendimento que não seja tão bom, se a comida for boa, você ainda volta. você volta. Acontece. Você ainda dá uma Então, isso é oportunidade. fundamental, né? Aí onde entra a figura, né, do chefe de cozinha. Isso falando como cliente, Claro. assim, como consumidor. Há uma outra indagação, eu acho que vocês podem até fazer essa reflexão comigo. Antigamente, quando eu digo antigamente, há 5, 6 anos atrás, no restaurante ele tinha o gerente de alimentos e bebida, o maître, o chefe de fila, o chefe de cozinha e o gerente geral. Essa era a escala hierárquica de um restaurante. Se você avaliar hoje, dificilmente a função de gerente de alimentos e bebida ela está saindo do script. É o gerente e direto o chefe. Então, o chefe ele está assumindo um posto dentro do alimentos e bebida de maneira mais abrangente. Porque o chefe está se qualificando, né, ele está buscando entender a harmonização de bebidas com o prato, né, das combinações perfeitas, de ir na mesa falar com o cliente, de fazer a abordagem. Então, não há necessidade de ter o gerente de alimentos e bebida. E sim, o maître e o chefe de cozinha. Sempre quando acontece qualquer nó na mesa, chama o chefe. Eu quero que o chefe venha aqui. Tô com dúvida, não sei o que eu vou comer. Cara, chama lá o chefe. E aí o chefe vem e vai desenrolar. Chefe, o que combina aqui o peixe, que vinho eu posso tomar? O chefe já está habilitado a fazer essa harmonização. Então a figura do chefe hoje ela está, digamos, assumindo esse posto. E um outro posto importante, que eu costumo até dizer, com todo o respeito aos compradores realmente têm que fazer o trabalho dele, é fundamental para qualquer empresa para ter o controle, né, CMV e etc, né? Validade, preço, mas a qualidade, antes quem decidia era o comprador e hoje quem decide é o chefe. Então se o chefe validou que aquele produto ele tem um rendimento bacana, ele vai dar a condição de eu entregar uma receita legal, eu não quero saber preço. Sim. Eu quero saber que eu vou entregar meu produto com qualidade. E isso foge, né, da técnica e conhecimento de um comprador. Então, assim, é uma realidade que eu falo isso com relação à mudança, né, de mercado. E aí, quando a pessoa busca, né, o contato com a empresa, liga pro chefe. Chefe, posso ir aí falar contigo? Vou levar aqui um produto para você testar para mim, porque é ele que vai validar o teu produto, né? Porque o comprador, ele tem um trabalho dele que é ver a validade, ver o preço, né? Ver as melhores condições de pagamento, mas a qualidade, o rendimento, né, do produto, o chefe de cozinha, eles estão realmente mais ativos com relação a isso. E aí é uma situação que aí eu já puxo aqui pro meu lado, pegando esse gancho. Alguns chefes não são tão acessíveis como gostaria, porque às vezes a gente tem um produto interessante, tem algo bacana que eu quero que alguém vá lá validar para esse ser negócio. validado e pode ser interessante até para o negócio dele, muitas das vezes mas existe uma certa um bloqueio, né? Um bloqueio de ter esse acesso. Eu acho que quando abre a mente assim para experimentar o novo, não quer dizer que você vá aceitar, vá aprovar, vá homologar no seu estabelecimento, mas você tem a possibilidade de testar, de ver, de conhecer novos produtos. É importante. O meu desafio hoje como fornecedor, diariamente, é esse. É estar apresentando soluções novas para o negócio de vocês, né? Produtos novos, mas a gente se depara, às vezes, com uma blindagem, né? Em relação ao chefe. O chefe não é tão acessível. Isso é uma ideia, um vestígio ainda da gestão passada, né? De como se administrava. O chefe ainda, eles têm algum certo medo de se expor. Né? Eu vou trocar um produto que eu já estava usando há tanto tempo, porque o meu colega estava aqui, estava usando, e eu fico meio receoso em trocar, em testar o novo. Isso é algo que está mudando, né? A gente está quebrando um pouco esse protocolo, até porque isso ajuda muito o chefe de cozinha
A gente sabe que as coisas que acontecem no Rio Sul, ele antes demorava a chegar aqui no Nordeste. Quando chegava aqui, a onda já tinha acabado lá. Hoje a gente já tem uma aproximação maior. Quando a coisa estoura lá uma Hoje, na receita, verdade, é global, né? né? Então, Você de segue tendências imediato. do mundo, né? E aí onde vem o chefe ter essas opções, né, de empresa que tem essas provocações, falou, meu irmão, eu tô com um produto aqui, vai lá, prova aí pra mim, faz aí um teste. Não, e não só isso, né? Mas hoje você tem questões de mercado também. Sim. Às vezes o chefe homologa uma marca apenas, e aí existem situações hoje no mercado que nem eu, nem você, nem o consumidor, nem um restaurante, nem um chefe tem controle, mas impactam diretamente o nosso negócio. Literalmente. Tem cenários econômicos, cenários climáticos, cenários políticos que influenciam o nosso negócio e pode chegar na ponta. Então vamos supor, no nosso caso aqui, eu utilizo, vamos exemplificar um corte específico, um chorizo apenas da marca tal. Só que essa marca, porventura, homologou esse corte para um país X, para exportar em dólar. E a gente tem um fator cambial que pra gente, ele pesa. Então, se você competir em dólar e em real, o dólar sempre vai ser favorável, né? Desleal, né? A receita em dólar ela é sempre mais favorável do que a receita em real. Então, o frigorífico ele vai optar por destinar aquela produção, mesmo que não seja na sua totalidade, para o mercado externo. E aí, uma pequena parcela vai ficar disponível para fornecer para todo o país. Então, aquela marca que você estava acostumado sumiu do mercado do nada. E aí? O chefe, ele não deu essa oportunidade para a gente, como fornecedor, apresentar novas soluções. Então, ele não vai ter em mente, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para... qual marca se enquadra melhor a essa marca que eu já homologuei? Então, é bom escutar, nem que seja de imediato, mas você ter acesso a produtos que num possível cenário desse desafiador, você possa repor. Cara, eu fico muito feliz quando eu escuto de uma empresa fornecedora, né, essa preocupação e desejo de quebrar esses bloqueios. Porque no fundo, a gente precisa disso. A gente precisa ser provocado, a gente precisa que alguém bata na nossa porta e, irmão, vem cá, tem solução para ti. De repente eu tava pensando em fazer e não sabia por onde. Né? Então isso é muito bacana, eu tenho certeza de que o teu projeto, o projeto da tua empresa, ele é o projeto que a nova tendência da cozinha precisa desse compartilhamento, né, de ideias. Obviamente você vai receber uma carga muito positiva de produtos novos e coisas que não está sendo utilizado ainda, e a gente precisa disso para movimentar os nossos cardápios, porque hoje a concorrência que nós temos nos restaurantes é uma coisa desleal. Então o que você tem que fazer? Ser inovador. Né? E às vezes é um produto que você nem deu atenção. E aí você transforma, faz com que o produto seja multiplicador, né, dentro do restaurante, obviamente como CMV, né, dentro da sua realidade. E aí você vai ficar feliz da vida com um produto que te dá uma margem boa e o meu cliente está viciado na minha casa baseado em um petisco, em uma entradinha, né, de maneira bem simples. Então isso é muito bom ouvir isso. E aí fica a dica, né, do chefe. Quando alguém, essa marcazinha passar por aí, gente, abre a porta que vamos ter ideia, viu? Eu já tive a honra de conhecer um pouquinho dos bastidores e tenho certeza de que vocês ainda vão ouvir muito, vão trabalhar muito produtos que são de linha, né? E que tem um cara preocupado com isso, preocupado com a gente. E eu acho que isso é fundamental. Se todos pensassem assim, nós tínhamos um mercado mais competitivo e mais honesto, né, digamos assim, porque a gente não precisa se ocultar, né? Então, o produto é bom, vamos lá, prove e diga que é bom. Não precisa mentir para agradar ao amigo que está fornecendo um produto ruim. Obrigado, chefe. E realmente, assim, a gente tem um posicionamento mais consultivo em relação a isso. Vai ser muito difícil você ver alguém da nossa equipe ou até mesmo a gente, né, na minha pessoa, que também visita os clientes e etc., impondo ou querendo colocar no seu estabelecimento produtos que a gente não acredita que tenha aderência, né, perca de tempo, né? Ou tenha um fit, né, com o teu negócio. Então a gente se preocupa bastante em entender o teu negócio para depois oferecer um produto. E olha a preocupação da empresa, né? Muitos estão preocupados simplesmente só em vender, né? Você está preocupado em entender primeiro a empresa, qual é a tua necessidade para que eu possa, né, te ajudar. Então isso é um pensamento que está em extinção hoje no mercado, porque as pessoas estão muito linkadas a vender, a vender, a vender. Eu costumo dizer que todo mundo vende. Eu posso pegar essa xícara aqui e vender para alguém, mas
tem que ter o pós-venda, tem que ter o antes, o durante e o depois, né? Eu quero me manter vendendo, né? Eu não quero vender só uma vez. E quando você se preocupa realmente com o projeto da empresa, é natural que você vai mais além, porque você passa a ser um parceiro, você passa a ser um consultor, né? Eu já não sou um vendedor, eu sou um consultor. Estou aqui para te aconselhar, para te dizer o que eu tenho de novo, para te dizer que de repente o teu produto está fora, né, de questões financeiras. Eu posso dar uma sugestão de um produto combate que tu pode realmente fazer mais. Enfim, são coisas que é esse tipo de preocupação que as pessoas estão precisando, mediante o cenário. Eu até estava lendo uma matéria recente que saiu, foi até uma pesquisa da Abrazel, praticamente 80% dos restaurantes fortalezas estão operando no vermelho, né? Então, assim, esses caras são desesperados e loucos por ideias pequena que faz um giro muito grande dentro da do seu campo financeiro. Colocar um produto que às vezes você não valorizava, né? Você de repente transforma e aí você traz uma mais de lucro para dentro da tua empresa fantástica, porque essa é a ideia. Eu vejo uma preocupação muito grande em CMV. Porém, assim, a gente vive num momento onde a inflação nos alimentos impacta muito o CMV. E aí você acaba tendo que baixar a qualidade de produto para se adequar a um CMV que aquele teu cardápio desculpa te cortar, é o erro que todos cometem. E nem sempre comprar mais barato significa aumentar a margem, porque o que é que faz o teu negócio ficar vivo? É a experiência que o teu cliente tem no teu restaurante. Então é o que eu falei aquilo. Eu, como consumidor, se eu for num local que a comida não tá legal, muito provavelmente eu não vou mais. Ou eu vou demorar aí e etc. Então a experiência com que aquele cliente tem na hora de colocar aquela comida na boca e, nossa, que coisa gostosa, isso aí vai fazer toda a diferença. Nem olha preço. Eu costumo dizer que cliente não olha preço. Não, olha, quando ele quer mesmo comer, isso todas as classes sociais, porque vai ter aquele perfil de consumidor que ele vai uma vez por mês, vai ter, por exemplo, para fora, então assim, ele só tem um momento no mês para comer fora. Onde será que ele vai? Ele quer ir naquela comida que ele afetivamente para ele, cara, que comida gostosa. Como também uma classe mais alta que também sai todo dia, cara, ele vai num local onde ele tem a melhor experiência, a melhor comida. Eu só saio uma vez por mês para comer e esse mês eu quero comer tripa, tá, gente? Se tiver alguém que quer tripa aí, por favor, mas a melhor tripa, com o melhor preparo, com um produto de qualidade, independente do nicho de produto, desde um produto assim mais acessível até o mais caro. A experiência faz literalmente. E são essas particularidades que faz com que a empresa, né, evolua, né, dentro do campo e, obviamente, saia na frente das demais que não tem as... Quando você falou na questão de tipo, cara, vamos diminuir, tá caro, vamos diminuir aqui a qualidade do meu produto, ou diminuir a gramatura para poder eu ganhar mais, é onde todos cometem essa falha e dá ruim no final. Porque, cara, o cliente não é para ser penalizado. Sim. Você tem que ser criativo, tentar achar saída, né, para costurar aqui as possibilidades, mas sem penalizar teu cliente. Lembre sempre, o cliente não olha preço. O cliente, ele quer qualidade. Ele pode até resmungar naquele primeiro momento que está muito caro, mas se tu acertar no ponto, o cara comer, ele vai para casa com aquela memória afetiva marcada. No dia que ele pensar em sair, vai dizer, meu irmão, eu quero comer de novo aquele prato. Sim. E aí eu não quero nem saber de preço, eu quero comer. Verdade, a experiência nesse segmento é muito importante. E chefe, assim, me fala um pouco, a gente falou sobre negócio, sobre a tua história, mas uma coisa que eu admiro, né, e fico bem feliz em ter pessoas assim atuantes nesse cenário, é esse braço social, né? Eu vejo que, por exemplo, você participa de eventos interiores, onde a população é pequena, talvez nem... Tem pessoas que nem saibam o que um chefe de cozinha faz, só sabe, deve falar que é cozinheira. É engraçado que quando eu chego no interior pequeno, assim, de doma, tá, fica todo mundo me olhando, ei, é o Papa. Eu coloco, né, o chapéu e todo de branco, o povo, é um padre, não é um Papa, não, é um cozinheiro, então é muito bacana. Cara, a parte social eu acho que é fundamental para o ser humano. Eu tenho um evento todo ano, inclusive agora setembro, você vai ser meu convidado de honra, né, que é um evento, um aniversário social. Eu, como a minha história, vim da roça,
Enfim, nunca tive aniversário, tipo, alguém fazer aniversário pra mim com bolo, essas coisas todas. Nunca parei pra isso. E chegou um tempo que deu estalo. Cara, eu não quero nada pra mim, né? Uma tia minha fez aniversário surpresa, aí me deu um bocado de presente, eu fiquei só totalmente encabulado, porque eu não gosto de receber presente. Eu recebo, obviamente, mas, gente, por favor, me dê presente, eu tô brincando, tá? Mas eu fico meio encabulado. E aí eu decidi o seguinte, cara, eu vou fazer aniversário para doar para alguém, eu não quero nada para mim. Então, todo ano, já é o 5º ano consecutivo que eu faço um aniversário social. Eu já fiz para a instituição lá Torre de Melo, Casa de Nazaré, Lar Batista, né? Várias instituições com arrecadações recorde de uma pessoa para uma instituição. Então foi muito bom. Ano passado eu fui para a Casa de Nazaré, acho que foi 1.000 pacotes de café que a gente conseguiu para a instituição e eu fico muito honrado com isso. A ação humanitária que eu fiz em Cabo Verde foi uma ação que desencadeou essa questão de fazer. Foi a época que a Ilha do Fogo foi destruída pelo vulcão, tal. Então todos os estados, todos os países se juntaram, né, para reconstituir. Então o Brasil foi alguns estados brasileiros, acho que foi eu, mais 2 chefes, Santa Catarina, Bahia e o Ceará. Aí eu fui representando o Ceará. A gente fazer jantares humanitários nas ilhas, Ilha de São Vicente, Ilha do Sal, Ilha da Madeira. Então, para mim ali, assim, foi uma das maiores felicidades, poder estar contribuindo com alguém. Eu sabia que aquilo ali ia ajudar a vida de alguém. Então, o lado social, ele muito me deixa feliz. Eu fico ansioso por esse setembro, que é meu aniversário, né, em fazer. Sempre eu puxo o tema. O ano passado foi café, o ano atrasado foi fralda geriátrica. Esse ano eu estou definindo aí a instituição e o que a gente vai arrecadar. Então, eu até falando com o Rodolfo outro dia, eu faço sempre na segunda-feira. Então, uma segunda-feira eu faço a competição com o Pirata, né? Eu coloco 300 pessoas numa sala e aí eu tenho a honra de receber várias autoridades, como superintendente do Sebrae, superintendente do Banco do Nordeste, prefeito, ano passado o prefeito teve, enfim, várias autoridades que compram a ideia e vão lá, secretário Alexandre Pereira, enfim, vários amigos que faz questão, às vezes tem compromisso, desmarca. Até o Pirata, até o Rodolfo, ano passado, largou o Pirata e foi para o aniversário. Eu falei, meu irmão, aí é muita honra. E isso é construído com amigos, né? Um doa uma coisa, outro doa uma outra. Eu faço um evento muito bacana e no final o presente vai para uma casa de instituição, de velhinhos ou de criança, seja lá qual for. Então isso para mim é fundamental, me deixa muito feliz. E eu sugiro que todos façam mesmo, que eu acho que a gente precisa disso, né? A união faz a força. Parabéns, chefe. Isso realmente, assim, eu não conhecia a sua história e fico muito feliz em estar participando desse momento, esse podcast com o senhor. E Me chamando de velho na cara de lá. não, calma. Não, mas realmente, assim, sabendo um pouco mais da sua história, a gente está inserido numa ponta que não tem acesso a essas informações. E essas informações é muito relevante. Muito bacana. Então, pessoal, assim, quem quiser ajudar nesse projeto, tiver interesse em fazer as doações, o chefe vai estar fazendo as postagens no Instagram dele. Através da empresa também a gente vai fazer a postagem para divulgar e com o tema definido, né? Óbvio. Com certeza. Isso é muito bacana. E eu fico feliz também você poder comprar ideia. Eu acho que é isso. As pessoas... como eu falei anterior, né? Eu prefiro fazer uma vez por ano desse formato e realmente ajudar alguém do que ficar dando migalha, ensinar, enfim. Recado das moedinhas para vocês me ajudar lá em setembro. Legal. E esse é um lado que eu vejo que poucas pessoas, as pessoas negligenciam, né, um pouco o lado social. Até porque, só cortando seu raciocínio, tem muita gente que usa o lado social para se promover, né? Assim, eu não faço isso, tá? O meu evento só teve 2 vezes que foi o Raidar, né, do Munster, fez a cobertura uma vez, né, o primeiro evento, tá no YouTube lá, inclusive. Foi muito bacana porque era numa casa de um amigo que ele queria divulgar a casa, o cara, vamos fazer. Mas o meu evento que eu faço é um evento que eu faço para mim e os meus convidados. Eu não vou usar isso como status, né? A única prestação de conta que eu faço, né, que quem entrar no meu Instagram vai ver isso, é tipo, pessoal, eu arrecadei tanto, né, tá aqui a quantidade, e eu entregando lá para a instituição para ter certeza que realmente eu fiz aquilo que eu prometi. Mais do que isso eu não faço, né? Muita gente faz para se promover, porque o lado social, assim, falando é muito lindo, né? Eu ajudei, eu fiz, sei o que e tal,
para simplesmente se promover. Eu não faço. Porque, na verdade, a gente vai prestar conta lá em cima e aí, se realmente você fez como tinha que ser. Muito dele desvia, né? Recebe a doação e não vai para a finalidade que você definiu. E aí, você lembra que tem um julgador lá em cima que tá vendo tudo certinho, tá nos filmando aí. Uma hora a gente vai ter que prestar essa conta. Por isso, eu faço o meu de maneira Com bem sutil e certeza. objetiva. Com certeza. Parabéns aí pela iniciativa. E, chefe, voltando aqui um pouco para a questão de mercado, né? Eu sei que hoje você tem uma especialidade que eu até comparo a questão do chefe como um médico, até você trouxe. Tem É uma profissão muito especializada, onde a grande maioria vai para uma área de gestão, porque monta seu próprio negócio. Hoje a gente é comum ver médicos com clínicas, com hospitais e etc. Apesar da paixão dele ser lidar com o paciente, ele também tem que ir para esse lado de gestão, assim como o chefe. A paixão dele é cozinhar, é ver o sorriso no rosto do cliente depois de comer o prato, elogiar. Eles também têm ido para essa parte de gestão. Porém, o que eu vejo aqui no Ceará? A gente vê muitos restaurantes abrindo e fechando. Você trouxe uns dados aí de que 80% Opera no prejuízo. operam dando algum tipo de prejuízo. Então, assim, como que você enxerga isso também com o chefe, né? Que quer botar o restaurante e esse histórico que a gente tem de casas abrindo e fechando, né? Com recorrência e o cenário, né? Desafiador. Cara, empreender é um negócio sensacional. O empreendedorismo é fundamental. E para tudo tem estudo, cálculo, planejamento, seguir as metas definidas, né? Se preocupar com os processos. Porque quando você define um processo e você não consegue executar, é natural que vai haver um furo em algum lugar, em algum momento vai quebrar. Então, vaidade não combina, vaidade não manda recado. Você ter vaidade com dinheiro, você se quebra antes do tempo. Então, muitos que fecham na vaidade, eu até brinco que tipo, o cara abre um restaurante tipo, vem com um Uno Mille e com 5 meses ele já compra um Hilux, né? Então, é essa vaidade que, tipo, dinheiro não aguenta desaforo, né? Você Sim. não tá entrando dinheiro, tá saindo, chega uma hora que você... Porque um restaurante, ele, para ter a sua maturação completa e tá preparado para crescer, é 1 ano e 6 meses. Nos primeiros 5 meses, o teu restaurante vai de vento em popa. Você vê que todos os indícios de fechamento de restaurante é entre os 5 e 6 meses. Que é justamente quando você sai da fase, né? Que tava tudo muito bem, novo, né? Tudo bonitinho, todo mundo indo lá e tal. Quando você desce para aquele cliente que vai te seguir. Aí você vai ficar naquela escala. É aí onde você tem que estar preparado com o capital de giro. Porque você saiu no patamar e desceu para outro. A partir dali você tem que se organizar. Porque se você dever fornecedor, dever funcionário, né, dever impostos, chega uma hora que vira uma bola de neve e o cara não tem outra saída a não ser fechar o negócio. Sim. Então, cara, vaidade zero, né? Você tem que planejar o teu negócio como tem que ser, fazer estudo de mercado. Ah, eu vou colocar um restaurante lá no Conjunto Ceará. Será se o teu perfil de restaurante, aquilo que tu vai colocar, é o perfil do Conjunto Ceará? Será se lá não seria uma outra metodologia, né, de ideia? Será se o teu cardápio vai pegar lá? Então, todas essas particularidades, o empreendedor, quando ele inicia, ele tem que ter o cuidado, tá? Escolher os fornecedores bons, né? Aquele que realmente é teu parceiro, né? Não aquele que só vai te vender um produto, né? Que eu acho que a tua ideia, né, é o que as pessoas estão querendo buscar hoje no mercado. Cara, eu quero um parceiro. Tem aquele parceiro que quando o boleto atrasou 5 dias, o cara te liga, meu irmão, tá tudo bem aí com vocês? Estão precisando de ajuda? Vocês tá tudo certo? Porque às vezes o cara tá com dinheiro em conta para pagar, houve ali um deslize e você recebeu um telefonema de um fornecedor, não para cobrar, né, que o boleto venceu e sim dizer tá tudo bem, no dia seguinte o cara paga. Esse é o parceiro. Obviamente que o bom é você ter suas continhas tudo bonitinha, todo vencimento pagar. Mas, assim, eu percebo muito que vocês têm essa preocupação com o fornecedor, né, com o cliente de vocês, que é essa questão do pós-venda, entendeu? Às vezes eu tenho, compra há 10 anos, mas um mês eu tive um contratempo e eu me aperriei. Meu irmão, me ajude aí. Né? Existe uma tendência a ser uma relação mais fria, né? Entre Sim, cliente e fornecedor, muito só transacional. isso é fundamental. Mas realmente
você tá próximo do cliente faz toda a diferença. Isso é fundamental. Isso é parceria, né? E é o que o mercado precisa hoje. Legal, chefe. Chefe, a conversa foi muito boa. Cara, tu quer dizer que você vai rápido. acabar? Mas assim, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Que loucura isso. Na próxima a gente vai trazer uma garrafa de vinho aqui pra gente demorar mais. A gente tem inclusive um episódio com o sommelier, o Marco Ferrari. Ó, quando tu vier, Marcão. Se vocês quiserem assistir também, a gente vai estar colocando aqui esse episódio no card. E aí o que eu queria é que o senhor falasse, mandar sua mensagem aí pro público, tanto pro nosso público de ouvintes, que na sua grande maioria são curiosos, né, do segmento, alguns clientes, e para a tua classe também, né? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente estar encerrando esse episódio? Cara, primeiro gratidão, obrigado pelo convite, dizer para vocês que a CIM é uma grande parceira, né? Um produto, a gente costuma dizer que o mesmo produto que eles têm, os demais têm, né? Mas assim, o que a gente busca hoje é parceria, pessoas que entendem, que se preocupam com o nosso negócio. Então, quando essa marca chegar na empresa de vocês, dê atenção, receba, né? Porque é empresa séria, né? Que tem um compromisso com o teu cliente, que não tem ruptura, obviamente, que se preocupa, né, com a classe que opera, obviamente, a entrega final, que é o que a gente faz para o nosso cliente. Se a gente tiver um fornecedor honesto, né, que se preocupa com a nossa preocupação, que é entregar para o nosso cliente aquilo que a gente se compromete em cardápio, então isso já tem um bom caminho andado. E dizer para os empreendedores, né, que queiram empreender, fundamental quando se iniciar, procure um fornecedor de responsabilidade para você começar seu negócio. Porque isso acontece muito e é fundamental. Pegar um fornecedor ruim, colocar na tua carta, né, diária ali de parceiro, você começa a ter alguns atropelos. Então busca, convida o cara para conhecer tua estrutura, entende, né? Vai conhecer a estrutura a qual vocês querem ter um relacionamento e, obviamente, vocês vão ter uma relação muito bacana. E é isso, né? O chefe de cozinha aí que estão me ouvindo, obviamente, vocês vão estar já linkados nesse nominho aí, é fundamental. Tamo junto, é uma pessoa da minha confiança, não é porque eu estou com você aqui, obrigado. Mas assim, antes de qualquer coisa de participar, quem me conhece sabe, eu busco conhecer, saber da seriedade, saber da história. É uma empresa de família que tem uma história lindíssima, que vocês ainda vão conhecer essa história, quem ainda não conheceu. E eu acho que é isso, merece todo o nosso respeito. Desejar para todos uma bela gestão, que todos façam um trabalho bacana, que a gastronomia realmente seja infiltrante, né, que somos um geradores de renda e emprego aí para muita gente, que nosso campo melhore com mão de obra qualificada. E eu acho que trocando ideia é onde a gente vai chegar no nosso objetivo. Eu acho que é isso. Muito agradecido, obrigado pelo convite. E eu já quero me convidar para todos que estiver aí, tá? Não, com certeza. Chefe, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui conosco nesse episódio. E pessoal, é isso. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente vai estar soltando outros episódios. E é isso. Até mais.